Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou Eduarda Serafim. Quero trazer uma história para reflexão. Espero que possa abençoar a vida de cada um de vocês. Alguns anos atrás, na minha adolescência, fazia parte de uma igrejinha. Foi onde eu tive a primeira experiência com Jesus, foi onde eu aceitei Jesus, porque desde criança, desde meus 6 anos de idade, eu já ia à igreja, já frequentava a igreja. Mas eu não tinha uma noção ao certo do que era servir a Jesus, não tinha essa noção. E só aos 17 anos foi que, de verdade, eu aceitei Jesus de todo o meu coração e decidi ser fiel ao que eu acredito. Eu entrei naquela igreja com o intuito de conversar com Deus, porque eu acreditava que eu precisava estar dentro de um templo, porque na palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Então eu fui para habitar no esconderijo do meu Altíssimo. Eu fui para ser fiel ao meu Deus. Eu fui para conversar, para ouvir o que Deus tinha para falar comigo, no fundo do meu coração. Mas uma coisa que acontece até hoje em muitos templos, não, acredito que não em todas, mas em muitos templos, as pessoas gostam de colocar cargos em quem chega, preencher o tempo daquela pessoa, ocupar a mente daquela pessoa, para que ela se sinta útil ali dentro e vá ficando, para que aquela pessoa possa, quem sabe, interagir um pouco mais, não sei. Mas existe bastante essa prática dentro das igrejas. Eu não entrei naquela igreja para ter cargo, eu não entrei naquela igreja para cantar, eu não entrei naquela igreja para dançar. Eu entrei ali para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E o que aconteceu foi o seguinte: a primeira vez que eu cheguei lá, estava tendo um culto de jovens, tipo uma gincana, algo assim, que agora eu não lembro ao certo o que era, naquele final de semana. E eu gostei bastante, me senti acolhida, aquelas pessoas ali. E uma integrante daquela igreja, uma regente, disse que a minha voz era muito linda e que seria muito agradável me ouvir cantando. Mas eu sempre fui extremamente tímida, eu não gostava disso, não gostava de aparecer. Eu sempre tive uma recusa muito grande em estar à frente das pessoas falando. Mas, como era para fazer a obra de Deus, eu aceitei, eu disse, tá bom. E eu ficava morrendo de vergonha cada vez que tinha ensaio, só pra gente ali, só pros adolescentes. Imagine no dia da apresentação, pra mim eu ia morrer de vergonha. Mas mesmo assim eu fui, porque eu estava fazendo para Jesus. Cantei na primeira apresentaçãozinha na igreja. E depois me colocaram nos gestos da igreja. Eu também não queria, eu não gostava de me apresentar na frente de ninguém. E depois de um tempo, o que acontece? As pessoas que são luz, elas incomodam quem anda nas trevas. Os servos de Deus, pessoas que servem a Deus de todo o coração, elas se destacam quando elas chegam. Em qualquer lugar que os servos de Deus chegam, eles se destacam, eles incomodam. Isso é fato. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, você incomoda onde você chega. E é por isso que é tão fácil conquistar inimigos, conquistar malquerências onde nós chegamos. É muito fácil. Quando eu era mais jovem, eu ficava muito incomodada com isso, porque eu via todo mundo ali em patotinha, as meninas com amiguinhas, e geralmente eu ficava quietinha, tinha 1, 2 amigas no máximo. Pessoas que acreditavam que eram minhas amigas de verdade. E uma das pessoas dessa, que era muito minha amiga do tempo de escola, foi quem eu pedi para que me apresentasse essa igreja. E eu era amiga dela de verdade, eu não tinha maldade. E essa pessoa foi me observando e ela foi se incomodando. Até o ponto de eu descobrir que ela estava falando que eu queria roubar o cargo dela. Que era a minha intenção roubar o cargo dela. Porque ela gostava de aparecer, ela gostava de estar em evidência, ela gostava de estar com amizade, com a família de pastor, com a família de regente. E ela se incomodou com isso. Porque eu não fazia nada, eu só me destacava no que eu fazia, o que eu fazia de coração. E chegou um momento em que nós precisamos nos apresentar na igreja sede, que era uma igreja bem maior, com dezenas de pessoas. E eu estava extremamente nervosa. Eu não estava me sentindo à vontade, mas eu orei muito. Eu disse, Senhor, eu vou fazer para o Senhor.
eu vou fazer de coração, então me capacita, porque eu quero fazer de verdade, eu quero dançar de verdade, eu quero fazer os gestos com perfeição, me capacita. Eu tinha muita dificuldade na hora dos ensaios, porque já era na igreja sede, já tinha um grupo maior de pessoas ensaiando. E tinha entrado outras pessoas nessa igrejinha que eu estava. E eu ensaiava em casa, ia para os ensaios da igreja. E aconteceu de um dia chegar algumas pessoas desses ensaios na casa da minha mãe e pediu a minha roupa que eu ia dançar, um dia antes da apresentação. E eu perguntei para quê? Se eu já ia me apresentar no outro dia, não fazia sentido, eu tinha comprado a roupa era minha, foi feita para mim, sob medida para mim. E a minha mãe disse, eu não sei, elas chegaram aí, pegaram essa roupa e foi embora. Eu estava tomando banho, eu disse, como assim? Quando eu terminei meu banho, eu fui à casa da coreógrafa. Fui perguntar para ela para que ela queria minha roupa. E ela não me atendeu, ela estava muito ocupada, não tinha tempo para falar comigo. Eu fiquei sem entender. Esperei, só me diga para que você quer minha roupa, se eu já vou me apresentar já, o que aconteceu, o que foi que eu fiz. Ela não me respondeu. Ela me via nos ensaios. Era ela quem ensaiava. Todas as meninas me viram no ensaio, todas estavam lá junto comigo, elas me viram ensaiando. E quando anoiteceu, eu fui ao culto. Fui tentar falar com a esposa do pastor, porque ela me viu lá e eu queria que ela falasse. E surgiu um boato lá, não sei quem começou isso, dizendo que eu não tinha ido aos ensaios. Mas todo mundo me viu lá, as meninas me viram lá. A coreógrafa me viu lá. E eu fui tentar falar com a esposa do pastor para que ela dissesse que eu tinha ido aos ensaios, porque ela me viu lá todas as vezes que eu fui. E eu sentei ao lado dela, que ela estava no banco da frente, fui pedir a ela para que ela dissesse somente isso, que ela me viu nos ensaios para ela dizer se eu tinha capacidade ou não de me apresentar, só isso. E ela disse que não tinha tempo de falar comigo porque o culto já ia começar. Eu disse, tá bom, então no final do culto eu venho e falo com a senhora. E fui pro final da igreja, que era onde eu ficava, no banquinho lá atrás. Mas chegou essa tal coreógrafa, sentou no mesmo lugar que eu sentei, ao lado dela, e começou a cochichar no ouvido dela e ela balançava a cabeça. Ao final do culto, eu cheguei para conversar com ela, como eu tinha combinado. Ela não me deu uma palavra. Um envelope de dízimo, colocou o dinheiro que eu paguei pelaquela roupa dentro e me entregou. Eu nunca me senti tão humilhada na minha vida como eu me senti naquele dia. Ela me devolveu o dinheiro da roupa como se estivesse me entregando uma esmola. No outro dia, eu tinha ido à casa da regente falar com ela, porque ela estava lá junto com as outras meninas que dançavam junto comigo, e ela disse que eu não tinha ensaiado. E eu pedi para as meninas confirmarem, pedi para essa minha amiga confirmar. Eu disse, fala para ela se eu vim ou não. Vocês me viram, vocês viram que eu ensaiei. E elas disseram que não. E eu fiquei arrasada com isso, eu fiquei sem acreditar. Eu saí de lá chorando muito, saí de lá destruída por causa da injustiça que eu estava passando, que eu não entendia por que elas estavam fazendo isso comigo. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Por que todo mundo estava mentindo? Por que elas não queriam que eu participasse? Se eu tinha me esforçado tanto, se eu estava sentindo uma presença do Espírito Santo muito forte, uma coisa muito presente. Eu queria muito me apresentar, mas não era para aquelas pessoas, porque eu fechava os olhos. Eu não estava vendo ninguém. Naquele momento era só eu e Jesus. Cada vez que eu me apresentava era para Jesus. E eu saí da casa daquela pessoa, eu disse, Senhor, me perdoa. Eu não quero me afastar da tua presença, mas eu também não quero mais passar por isso. Me perdoa. Eu vou chegar na minha casa, eu vou ler minha Bíblia todos os dias. Com a mesma frequência eu vou orar. Eu falo com o Senhor o tempo inteiro. Eu vou escutar a rádio, eu vou escutar a tua palavra pela rádio. Mas naquele lugar eu não piso mais. E Deus disse, volte. Eu quero que você volte, eu vou te fazer justiça. Eu disse, eu não vou voltar. Jesus disse, volte. Eu vou te honrar. Eu vou mostrar que eles estão errados. Eu disse, eu não volto. E eu fiquei na minha casa, certa de que eu não ia me desviar, porque eu disse, se eu estiver ali firme, orando, se eu estiver lendo a minha Bíblia, se eu estiver ouvindo a palavra pela rádio, eu não vou me afastar. Perfeito. Mas não é assim. Por mais que a gente não queira, existem muitas influências.
existem muitas coisas que vão nos desviando pouco a pouco, mesmo sem a gente querer. E vez ou outra a gente acaba dando uma legalidade, ainda que não perceba. Mas acontece. E ali eu fui me afastando pouco a pouco, observando várias coisas que aconteciam. Mas essa não foi a única igreja que eu fui. Depois dessa, apareceram outras igrejas. E aconteciam coisas parecidas. Pessoas colavam comigo. E eu sempre acreditando, não, que pessoa fofa, né? Chegou, me acolheu naquele lugar e tal. E eu pensava que era o quê? Não, amiga. Chamava de amiga, tinha como amiga. E depois eu levava outra rasteira. A pessoa via e dava um coice nas minhas costas. E eu ficava muito decepcionada com isso. Porque na minha cabeça, na minha ingenuidade, dentro da igreja só deveriam existir pessoas santas de coração. Pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Interessadas em viver o que diz na palavra de Deus. Mas não é assim que acontece. Eu precisava ter focado no alvo, que é Jesus. Mas eu não foquei. E esse foi o meu erro. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus tinha um plano para a minha vida. E era por isso que Satanás sempre se levantou para me afastar. Era por isso que eu sofria tantas perseguições, porque eu não entendia. E Jesus dizia, volte. E eu dizia, eu não volto. Chegou um momento em que eu passei por uma situação na rua. Uma pessoa me machucou. E eu fiquei muito irritada, eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. E passou uma pessoa por mim, e essa pessoa me olhou e ela disse, minha filha, eu não lhe conheço. Você sabe que eu não lhe conheço, eu nunca lhe vi na minha vida. Eu não sou crente, eu não sou de igreja nenhuma, eu não tenho religião. Mas eu estou sentindo no meu coração, Jesus mandando eu lhe dizer que é para você voltar. Você precisa voltar para a igreja, eu não lhe conheço. Eu não sou louca, minha filha. Mas Jesus está mandando eu dizer isso para você. E eu sabia que era Jesus falando, porque eu sentia a presença do Espírito Santo naquela mulher. Eu disse, Jesus, eu não volto. E a minha vida desandou. Algumas coisas davam certo, outras não. E ali eu fui vivendo empurrando com a barriga. Mas sempre conversando com Deus, porque eu sempre tive esse hábito. Desde a época daquela igrejinha, depois que eu escutei uma pregação, onde o diácono daquela igrejinha pediu pra gente colar um papelzinho amarelo em todos os lugares que a gente passasse. E cada vez que a gente olhasse para esse papelzinho, a gente lembrasse de orar. Então eu colei no espelho, colei no caderno, na agenda, na porta, em vários lugares. E eu fui criando aos poucos esse hábito de orar constantemente. Todo lugar que eu chegava, eu estava orando. Então já era um hábito, já fazia parte de mim, conversar com Deus. E o tempo passou. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas sempre aquele chamado muito presente. Conheci outras igrejas, sofri outras decepções, porque eu não olhava para o alvo, eu olhava para o que estava ao redor. Cada vez que você olhar ao redor, você vai se desviar. Cada vez que você olhar o que a igreja tem a lhe oferecer, você vai esquecer que você é a igreja. Cristo habita dentro de você. Você precisa viver o que diz na palavra de Deus. Ainda que você viva 24 horas dentro de uma igreja, mas se você não for à igreja, não adianta. Você pode sair, porque você não está servindo também para nada. Ainda que você viva na sua casa, mas se você viver fazendo bem, vivendo a sua vida, orando, lendo, procurando, buscando a face do Senhor, você terá muito mais valor para o reino. Porque Jesus não quer quantidade, Ele quer qualidade no exército. Ele não quer religiosidade. Jesus não precisa de pessoas religiosas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo e não praticam. Jesus quer sinceridade de coração. Ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe quem está ali verdadeiramente. E o tempo passou. Aquela pessoa que eu tinha como amiga na primeira igrejinha me procurou para conversar comigo em sigilo e me pediu perdão pelo que fez. Ela estava com a vida totalmente desestruturada, completamente desestruturada. E eu perdoei aquela pessoa do fundo do meu coração, porque para mim aquilo ali já tinha passado, já tinha esquecido, nem lembrava mais que aquela pessoa existia. E aquela outra pessoa, a coreógrafa, que foi conversar com a esposa do pastor, e a esposa do pastor deu maior crédito a ela, chegou aos meus ouvidos a informação
de que ela, junto com o marido, foram expulsos da igreja, daquela congregação, porque estavam tentando roubar o cargo do pastor. Estavam competindo com o pastor e com a esposa do pastor. Eu também não procurei saber se era verdade ou não. E essas pessoas continuaram sendo expulsas de outras igrejas, porque sempre foram muito gananciosos, mentirosos, pessoas religiosas, pessoas que chegam, que falam que são de Cristo, mas engana pastor, engana mulher de pastor, engana um, engana outro, mas não engana Deus. Então uma hora a máscara cai. E ali eu fui vendo Deus me fazendo justiça. Naquele momento eu consegui lembrar do que Jesus me falou. Jesus disse, eu vou te honrar, volta. E eu não voltei, eu desobedeci. O tempo passou. Ainda aos meus 17 anos, Jesus me fez uma promessa. Eu pedi para ele, eu disse, Senhor, muda o meu nome. Muda o meu nome. Eu não gosto, não me vejo chamada dessa maneira, eu não me identifico com esse nome. Eu me sinto constrangida sendo chamada dessa maneira, eu não gosto, eu sofro com isso. Eu não gosto de estudar na hora da chamada, que as pessoas me chamam, eu não gosto. Eu não gosto de ir para uma fila de banco, eu não gosto de ir a um médico, em qualquer lugar que tenha que chamar meu nome em voz alta, eu não gosto. E Jesus disse, eu vou mudar o teu nome. Ele me fez essa promessa aos meus 17 anos. Eu orei, eu confiei, eu jejuei durante anos, eu pedi muito isso a Deus, eu confiei demais. Chegava um momento que a minha fé esmorecia e Jesus dizia, eu não estou esquecido, eu vou mudar o teu nome. 19 anos se passaram. E o ano passado, Deus mudou o meu nome. Ele cumpriu o que me prometeu. Jesus cumpriu o que me prometeu. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. 19 anos se passaram. Mas Deus não esqueceu da promessa que me fez. Eu só precisei fazer uma última oração. A última oração. Eu falei para Deus, Senhor, realize esse meu sonho. Se o Senhor permitir, se for da tua vontade, que eu troque meu nome nesse momento, que tinha acabado de mudar as leis, dando uma certa facilidade, eu pensei que seria super fácil, mas apareceram vários levantes, eu vi que não seria tão fácil assim. Eu disse, Senhor, se o Senhor permitir que eu realize esse sonho nesse momento, eu vou dar meu testemunho. Eu vou escrever no WhatsApp que o Senhor cumpriu com a sua palavra, para que as pessoas saibam que o Senhor não esquece do que nos promete, para que as pessoas conheçam que o Senhor é fiel e conheçam o teu poder, porque o Senhor diz que Ele muda a lei, muda as leis para nos honrar, para nos dar a vitória. Depois que eu fiz essa oração, as portas se abriram. Deus me abençoou. Eu mudei meu nome. Eu postei inclusive um vídeo falando dessa troca do meu nome. Foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Porque eu não tirava fotos de jeito nenhum. Eu não gostava da minha imagem, eu não me identificava com o que eu via, eu não me aceitava. Então nem foto eu tirava. Eu fiz esse voto com Deus e a partir do momento que eu fiz esse voto, eu não entendia. Mas eu escutava muito Deus dizendo, tira foto. E Deus falava ao meu ouvido e eu obedecia e tirava uma foto. Posta. No meu Instagram só tinha 3, 4 fotos, não lembro. E fotos antigas. E Deus dizia, tira foto e posta. Eu tirava foto e postava. E chegava em público, Deus dizia, tira foto. Eu dizia, mas pra que, Senhor? Ele dizia, tira foto, posta. Eu não sabia o que Deus estava fazendo, mas eu estava obedecendo. Porque Deus realizou o desejo do meu coração, então quem era eu para dizer que não? A Deus. E eu tirava foto. E eu fui me habituando a postar as minhas fotos, mesmo sem querer, mesmo sem gostar da minha imagem. Mas eu fui começando a postar as fotos. E eu tinha muita vergonha. A princípio eu cortava as fotos, sabe? E depois Deus dizia, posta a foto. Posta a foto. E eu ia lá e postava a foto inteira. E eu fui me acostumando.
eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Deus me mandou para um local muito grande, um local público, um local que eu nunca teria coragem de tirar foto naquele lugar. Deus disse, eu vou abrir as portas desse lugar. Quando chegar lá, você vai entender. Eu cheguei no meio daquele lugar, no meio de todo mundo, Deus disse, tira foto. Eu disse, Senhor, aqui, Deus. Ele disse, tira foto. E eu comecei a me fotografar, comecei a tirar selfie. Andando, e Deus dizia, tira foto. Eu tirava foto. Quando cheguei em casa, ele disse, agora posta. E eu postei várias fotos. E quando chegou no dia de cumprir com o meu propósito, Deus tocou no meu coração e ele disse, você não vai postar um texto. Você vai gravar um vídeo. Porque muitas pessoas não conseguem ler, tem alguma limitação. Algumas não sabem ler, outras não enxergam. E eu quero que o mundo escute o teu testemunho. Eu quero que muitas pessoas, eu quero que o teu testemunho alcance muitas pessoas. Então você vai falar o teu testemunho, porque sou eu quem estou mandando. Eu disse, Senhor, eu não consigo. E Deus falou para mim, você não entendeu. Por todos esses meses eu vim te preparando para esse dia. Durante esses 5 meses, eu te preparei para o dia de hoje. Porque eu quero que você faça esse vídeo. Eu cumpri com a minha palavra. Agora você vai fazer o que eu estou te mandando. Eu quero que as pessoas saibam o que eu fiz na tua vida. Eu quero que as pessoas saibam que passaram 19 anos, mas que eu cumpri o que eu te prometi. Eu disse, amém, Senhor. E eu dizia, Senhor, como é que eu faço? Eu vou sorrir, eu vou ficar séria? Eu não sei, eu não consigo. Eu vou falar o quê? E Deus disse, abre a tua boca e eu a encherei. Eu disse, amém, Senhor. Eu não sei nem o que é que eu vou falar. Ele só fala a verdade, só fala o que eu fiz. E eu disse, como é que eu faço? Eu fico séria? Eu sorrio? E Deus falou pra mim assim, menina, fica tranquila. Se você tiver vontade de sorrir, você sorri. Se você quiser ficar sério, não tem problema nenhum. Só faz o que eu tô te mandando. Vai e fala a verdade. Eu quero que as pessoas te escutem. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou na tua vida. Eu quero que as pessoas entendam que o que eu prometo eu cumpro, independente de quantos anos passam. Porque as promessas de Deus não têm prazo de validade. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E foi o que eu fiz. Eu gravei o primeiro vídeo. E Deus disse, você lembra daquela outra coisa que eu fiz por você? Agora você vai falar disso. E eu gravei o segundo vídeo. E depois veio o terceiro vídeo e o quarto vídeo. Até hoje, quando eu tento gravar os vídeos, acontecem muitos levantes. E eu não consigo ter uma frequência ainda. Eu ainda sofro bastante. É uma dor de cabeça enlouquecedora que bate. Quem faz a obra sabe disso, que é muito difícil. Os levantes são grandes. Acontecem muitas coisas para que a gente não consiga fazer a obra com perfeição. De tudo acontece. Mas Deus é maior que todas as coisas. E Deus falou no meu coração. Ele pediu para eu trazer esse testemunho hoje. Essa história da minha vida para vocês. Porque muitas pessoas sofrem levantes dentro das igrejas. Principalmente as pessoas que servem a Deus de todo o coração. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E é por isso que tanta coisa ruim acontece quando nós nos aproximamos de Deus. É por isso que tanta coisa levanta contra nós, para que a gente desista da caminhada. Andar corretamente, andar segundo a vontade de Deus não vai ser fácil, não é fácil. Nós sofremos muitos levantes, isso é fato. Muitas pessoas se levantam para nos atormentar, é fato. Satanás tem muitos adeptos enfiados dentro das igrejas para tirar o nosso sossego, para nos afastar, para tirar nossa paz.
Mas nós não devemos esmorecer diante disso, porque os projetos de Deus para a tua vida são muito maiores. E Deus falou para mim, Deus disse, é isso que eu tenho para a tua vida. Durante todos esses anos, eu fiz muitas coisas na tua vida, fiz muitos impossíveis acontecer na tua vida. E eu quero que você traga isso para o meu povo. Meu povo precisa saber do que eu fiz na tua vida. Meu povo precisa saber todos os impossíveis que eu já fiz na tua vida. Todas as coisas que eu já realizei. E foram muitas causas impossíveis que Deus tornou possível diante da minha fé. Deus é fiel nas nossas vidas. Nós precisamos obedecer, nós precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque Ele fala, Deus fala aos nossos corações. Muitas vezes nós desobedecemos porque o nosso sofrimento é tão grande que nós não aguentamos a caminhada e nos afastamos, mas Deus não se afasta de nós. Então, crie o hábito de orar, se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproximar do Senhor, mais Ele vai se aproximar de você. Se Deus me mandou trazer esse testemunho, é porque eu acredito que você precisava ouvir. Você precisa fortalecer a tua fé. Você precisa saber que Deus é na tua vida. Independente de toda a perseguição que você sofra, Deus é fiel na tua vida. Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele sonda os corações. Ele conhece o teu coração. Fica tranquila e fica tranquilo. Porque Deus te justifica. O justo não se justifica. Porque o próprio Senhor Jesus, se levanta do trono em nosso favor e nos justifica diante das pessoas. Então você não precisa se mexer, você não precisa fazer nada. Deus agirá por você. Deus é fiel e justo. Deus é fiel, justo e poderoso. Ele intercede por nós. Ele está sempre presente nas nossas vidas, nunca esqueça disso. Deus te ama demais. Ele cuida de você. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa abençoar a tua vida, possa edificar a tua vida. Que essa mensagem sirva de conforto para o teu coração e de incentivo para que você saiba que se você está sofrendo muitos levantes, é porque Deus tem um plano grandioso para a tua vida e Ele vai executar. Se você permitir, se você obedecer, Ele só vai executar a partir do momento que você decidir obedecer, independente das provações, independente de qualquer coisa. Se você permanecer firme, Ele vai honrar a tua fé. Eu espero do fundo do meu coração que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te dê muita sabedoria, hoje e sempre, em nome de Jesus.